Esse acordo é muito importante. Realmente eu acho que tem algo a ser comemorado mesmo, porque é a primeira vez que os nossos estão sendo reconhecidos. Porque esse direito é deles, não é nós como familiares de vítima, né? Todos nós somos familiares de vítima. É um reconhecimento do sofrimento deles. E nós sabemos que eles sofreram. É tanto que a gente sabe o que a gente enterrou. Porque nós recebemos os nossos em pedaços. Então a gente sabe que foi algo terrível que aconteceu com os nossos. E esse acordo assim, é importantíssimo, tem um significado muito grande para nós, da Vabrum, para nós familiares, porque é o reconhecimento deles, é o direito deles. Nos últimos 10 anos, criamos um novo procedimento de atuação. Além da conciliação, do acordo, que é clássico, sempre foi clássico na Justiça do Trabalho, criamos também a mediação. O que é a mediação? É a Justiça do Trabalho chamar a sociedade diante de eventos importantes. Nunca imaginamos um evento de tamanho impacto, mas diante de eventos coletivos importantes, para o diálogo e para que se consiga trazer não só a solução daquele conflito, mas restaurar também, no máximo, o que for possível, uma ambientação mais humana, mais equânime com relação aos casos enfrentados. Então, tratando deste evento, ele é parte dessa nova postura da Justiça do Trabalho que se harmoniza a toda a história da Justiça do Trabalho. É um avanço pelo fato de que nós somos sempre abertos à modernidade. Nós somos modernos por natureza, gostamos de aprender, não temos vergonha de aprender e de praticar. Então, somos o primeiro ramo do Poder Judiciário que pratica o chamado processo estrutural. Nesse processo estrutural, o Judiciário, no caso a Justiça do Trabalho, chama diversas as partes envolvidas, no caso ali a empresa, Vale, e também as famílias das vítimas que faleceram naquele fatídico dia de janeiro de 2019. Além disso, para tornar viável a solução que se buscava nesses processos, todos reunidos, chamaram-se também outros sujeitos jurídicos, outras famílias, outros familiares que sequer estavam presentes nos processos em andamento na Justiça do Trabalho, para que a solução fosse equânime. Eu acho que foi uma experiência de vida muito enriquecedora participar desde a origem desse projeto de conciliação que envolveu as vítimas, familiares das vítimas da barragem de Brumadinho. Por que digo isso? Porque todos nós que participamos desde o início das discussões, as etapas que envolveram este acordo, saímos destas audiências e afinal concluído o acordo com a sensação, de um lado, ter conseguido concluir o acordo, que era um desafio, mas, por outro lado, transformados enquanto seres humanos por termos experimentado a convivência com pessoas que vivenciam uma realidade muito difícil, uma realidade dura das vítimas, dos familiares que conviveram com as vítimas de Brumadinho, rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Então, eu diria que transformação é uma palavra que talvez pudesse resumir todo o sentimento que nós tivemos nesse período. O que tem que se ponderar é que nesse processo todo, essa questão de indenização, ela acaba se transformando num paradoxo, porque acaba se lutando por uma quantificação da vida humana em dinheiro. Então isso é algo que nos impacta muito negativamente, porque não há valor que possa reparar ou quantificar uma vida humana. Então,
nesse processo judicial em que essas famílias todas vêm lutando por uma indenização mais robusta, enfim, de forma que ampare tanto a perda material quanto a perda moral, isso é para que haja uma espécie de minimização, atenuação do impacto da tragédia que se abateu sobre aquela família. Por que este é um acordo histórico do TST, da Justiça do Trabalho? O acontecimento ali, e foi uma tragédia, nós somos de Minas, é um acontecimento único, mas é um acontecimento único que gera dezenas ou centenas de processos, individuais e coletivos, que entram nas 5 varas, no caso específico de Betim, e a partir daí vão para as turmas do TRT, que já são mais turmas, mais 9, e aqui chega no TST, também com 8 turmas, com tratamentos, cada uma numa perspectiva. Essa nova metodologia de resolução pela via conciliada faz uma inteligência em relação ao mapeamento dessas demandas e propõe às partes um plano de ação para que seja feita uma solução holística, uma solução do todo, e de uma forma mais homogênea. Foi isso que aconteceu efetivamente no caso de Brumadinho. Ali houve uma iniciativa por parte da própria empresa, ela nos procurou e introduzimos então a solução desse caso dentro dessa dinâmica, dentro desse fluxo de trabalho. Quem mais participou da construção desse acordo? Quais outras instituições? Essa é uma questão fundamental de resolução de processos, conflitos estruturais. Ele é um processo dialógico, é um processo que ele merece ser visto em diversas perspectivas. Então, no caso do acordo de Brumadinho, ele envolveu todas as instâncias da Justiça do Trabalho, a 5ª Vara do Trabalho de Betim, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, mas para que se resolvesse efetivamente a questão, precisamos da ajuda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a regularização dos processos de inventário, precisamos da ajuda do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual, ambos fazem curso legis, inclusive interesses de menores e de diversos outros, das defensorias públicas, tanto da União quanto do Estado, a da União atuando perante a Justiça do Trabalho e a do Estado atuando nesses processos de inventário junto à Justiça Comum, e em relação aos atores do processo, com sindicatos, com a Associação das Vítimas, a AVABRUM, que teve um papel destacado na construção dessa solução, com a OAB Advocacia, enfim, com todos empresa, e a própria empresa, obviamente, que desde o início nos procurou para tentar essa composição deste problema. A tragédia de Brumadinho representa, além de todos os aspectos ambientais ou de outras searas, o maior acidente do trabalho da história do Brasil. Anteriormente a ele era aquele episódio da Gamileira, da década de 70. Também em Belo Horizonte. Então, eu destaco a importância do evento em si, que esse acordo buscou solucionar. Foram várias centenas de vidas humanas ceifadas e de familiares que esperavam de alguma resposta por parte do Poder Judiciário. Então essa é a maior questão da relevância. Mas a segunda é da parte metodológica, é de se empregar a novidade do processo estrutural e de todos os seus fluxos próprios para que um problema dessa natureza receba do Poder Judiciário uma resposta homogênea, isonômica, em que se pratica a justiça igual para todos. Não entra naquela sorte de que um entrou, foi julgado em uma turma ou uma vara, o outro entrou, foi julgado de outra linha por outra turma, por outra vara, não. Houve aqui uma metodologia, uma solução homogênea para todos esses casos. Então, quando as famílias lutam por dignidade, lutam por justiça, foi a forma que elas encontraram de
que a memória daquele ente querido permanecesse viva junto a eles. E uma forma também de transformar a dor em resiliência.